Olá pessoal, como estão? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Nós iremos a uma matéria do How Turner Radio Show, essa matéria de 16 de junho, hoje são 20 de junho, pessoal. É uma matéria importantíssima. Pessoal, não quero assustar vocês, mas nosso tempo está acabando rapidamente. Aqui, uma ilustração, Terceira Guerra Mundial. Conforme relatado hoje neste site, o presidente da Polônia apresentou a divisão oficial da Rússia em 200 estados étnicos. Vejam a loucura, pessoal, desse presidente polonês. Ele fez isso na Suíça, diante de outros 72 países que participaram da Conferência de Paz para a Ucrânia. Então, são 78 países contra a Rússia, ou seja, um conflito mundial. Esta ideia de desmembrar a Rússia foi proposta pela primeira vez por Gunther Fehringer, presidente da organização não governamental austríaco da NATO na Áustria, em abril de 2023. Outro louco. A sua ideia previa a divisão da Rússia em 41 países separados. E ela estava a viajar aqui nos Estados Unidos na altura, Instituto Hudson, em Manhattan, para divulgar a sua ideia. Ele até criou um mapa mostrando como ele imaginava a Rússia sendo desmembrada. Que loucura, pessoal. Que o mapa da Rússia, que é o maior país em extensão territorial do mundo, pessoal, é o maior. E aquele desmembramento da Rússia é uma verdadeira loucura. Na época achei uma ideia tão ridícula que chegava a ser ridícula. Agora vejo que ele ganhou força oficial. Com o presidente da Polônia a propor formalmente a 78 outras nações na Conferência de Paz em curso na Suíça, que a Rússia estava dividida não em 41 países, mas em 200 países étnicos. A ideia de Gunther Fehringer não só ganhou força, como ficou muito pior. Será que alguma das pessoas que participaram nesta conferência ou que abraçaram a ideia de desmembrar a Rússia alguma vez parou para considerar que os russos podem ter uma ou duas coisas a dizer sobre isto? Alguns dos 78 países presentes entendem que a Rússia tem capacidade real disso aqui, pessoal, dessa ação contra todos eles? Acho que a Rússia hesitaria em fazer exatamente isso se fosse confrontada com a separação à força? Disto não tenho nenhuma dúvida. Nem eu, pessoal. Eles estão provocando a Rússia há muito tempo. Dada a realidade do que aconteceu no conflito Rússia e Ucrânia apenas durante o último mês, chegamos à conclusão de que o mundo está a caminhar para isso aqui, pessoal, um conflito mundial. E se não estivermos preparados ou prepararmos ativamente, e sua família não terá nenhuma chance de sobreviver. Isso é possível, pessoal. Creio eu que em curto prazo talvez seja improvável, mas é possível. É que é uma especulação do Altana. Nós no Ocidente somos únicos e exclusivamente prejudicados por isto. E como tal, nós no Ocidente seremos provavelmente os primeiros e mais duramente atingidos quando a guerra que nos envolve começar. Por que teremos mais resultados? Aqui está o porquê. Matéria um pouco longa, tá, pessoal? Derrubamos o governo democraticamente eleito da Ucrânia em 2014. Fomentamos, financiamos e facilitamos esta derrubada. Victoria Nuland, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, admitiu numa chamada interceptada que gastamos 5 milhões de dólares para o fazer. Instalamos um governo fantoche para o Ocidente na Ucrânia, verdade. O governo do palhaço do presidente da Ucrânia, o Zelensky, que literalmente era um palhaço. Participamos na Conferência de Minsk para trazer a paz de volta à Ucrânia em 2014. E até assinamos o Acordo de Minsk para fazer exatamente isso. Apenas descobri, após o início do conflito Rússia-Ucrânia, que o então presidente francês
François Hollande, e depois a também ex-chanceler alemão Angela Merkel, cometeu fraude intencional. Ambos admitiram publicamente em entrevistas televisivas que aprovaram o acordo de Minsk sabendo que a Ucrânia não iria cumprir quaisquer requisitos dos termos, mas revisaram o acordo de qualquer maneira para ganhar tempo para a Ucrânia se armar para o conflito contra a Rússia. Tudo verdade, pessoal. Como tal, nós no Ocidente defraudamos a Rússia com um falso acordo de Minsk. Tudo isso é verdade, pessoal. Quando a Rússia propôs garantias de segurança ilegalmente aplicáveis através de esforços diplomáticos, nós no Ocidente rimos delas e rejeitamos a sua proposta. Mais ou menos uma semana depois, quando a Rússia fez uma proposta semelhante, avisou a todos: se não conseguirmos obter garantias de segurança legalmente aplicáveis através de meios diplomáticos, conseguiremos-las por meio militares ou técnicos militares. A Rússia avisou a todos que usaria a força. Nós, no Ocidente, rimos. De fato, tudo isso ocorreu. A Rússia deu então o último aviso à Ucrânia. A Ucrânia tinha 5 horas para concordar e não aderir à OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado Atlântico Norte, pessoal, que em inglês é a NATO, e não permitir missões dos Estados Unidos em solo ucraniano. Então o presidente, esse palhaço aqui do Zelensky, ligou-se ao Ministério, ou seja, ele ligou, isso aqui é uma tradução, pessoal, ao Ministério do Interior Britânico e ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, e ambos lhe disseram: ignore o ultimato. Vejam só como eles querem o conflito, o Ocidente quer o conflito, Estados Unidos e os países ocidentais, a OTAN. Zelensky acalmou nosso conselho e ignorou esse palhaço. Passadas 5 horas, a Rússia esperou mais 2 horas e depois o exército russo atravessou a fronteira para a Ucrânia. Nós, no Ocidente, causamos todo esse problema. No entanto, temos a coragem de afirmar que a entrada da Rússia na Ucrânia não foi provocada. Foi provocada, sim, por nós. Estamos errados aqui. Tudo isso é fato. Depois, não satisfeito com os danos causados por uma guerra real, chegou a fornecer à Ucrânia armas, munições e dinheiro para combater a Rússia. Pessoal, aqui eu não estou defendendo nenhum lado, não estou defendendo a Rússia ou Putin, apenas estou constatando os fatos, que são reais. À medida que a Rússia superava tudo isso, aumentamos novamente a aposta com foguetes de longo alcance, inteligências secretas, seleção de alvos através de reconhecimento aéreo e por satélite. Quando isso falhou, aumentamos novamente a aposta, em seguida tropas dos Estados Unidos ou OTAN para operar sistemas de armas de alcance ainda mais longos. É o nosso povo que aperta o botão para o lançamento de mísseis na Ucrânia. Mas temos a coragem de afirmar que não somos parte do conflito. Tudo isso que sai da nossa boca é mentira. E aqui ele vai descrevendo: os tanques foram fornecidos pela OTAN para a Ucrânia. Aqui o caça. Em seguida virão os caças F-16, mas há um problema com eles. A Ucrânia não tem aeródromos viáveis que possam ser usados para reabastecer, rearmar ou manter esses aviões. Portanto, no momento em que um desses aviões chega da Romênia ou da Polônia, atinge os russos e regressa à base de onde voou ou para onde voou, é muito provável que seja atingido pela Rússia. Nesse momento, a OTAN gritará: fomos atacados pela Rússia, será uma guerra total. Eles provocam a Rússia e não querem que a Rússia reaja, pessoal. É isso que está acontecendo. Ele vai discorrendo. Putin declarou que as forças convencionais da Rússia não são iguais à da NATO, ou seja, NATO é a OTAN em inglês. Mas a Rússia também é uma potência nuclear e as capacidades nucleares da Rússia são superiores às da OTAN. Isso é verdade, pessoal. Ele traduziu: se o artigo 5º, autodefesa coletiva, for declarado contra a Rússia, será uma guerra que ninguém vencerá.
A única guerra que ninguém vencerá é uma guerra nuclear. E aqui ele fala para obter suprimentos, pessoal, de emergência, fala em relação à família, que cada um tem que prezar. Se você ainda não possui a comida de emergência, a água, os remédios necessários para viver, um gerador, combustível para esse gerador, equipamento de comunicação, rádio CBM ou RAM, lanterna, rádio portátil, baterias para as luzes e o rádio, tudo mais que você vai precisar quando esse evento acontecer, pessoal. Então você irá ficar nessa condição aqui que ele está falando. É verdade, pessoal, ele fez uma análise breve, mas uma análise real. Vamos lembrar que o que provocou o início desse conflito foi que a Ucrânia é uma ex-república da antiga União Soviética. Ela faz fronteira com a Rússia. E aí a OTAN comunicou à Ucrânia se ela tinha interesse em entrar para a organização. Ora, um país que faz fronteira com a Rússia entrar para uma organização OTAN, organização do Tratado Atlântico Norte, que ameaça a Rússia, pessoal, o que se espera do Putin, da Rússia? A Rússia não aceitou e disse que seria praticamente uma agressão à Federação Russa. E a OTAN e a Ucrânia, esse palhaço dos Zelensky, ignoraram e deram uma resposta afirmativa para aderir à OTAN. Então, o Putin, líder russo, se viu acuado. E aí ele teve que reagir, pessoal, porque isso há décadas vem ocorrendo. A OTAN se expandindo para a Europa Oriental e chegaram no limite, nas fronteiras da Rússia, pessoal. É simples assim. É uma análise fria. Eu não estou defendendo a Rússia, nem estou contra a OTAN, os Estados Unidos, os países ocidentais. Apenas estou constatando os fatos, pessoal. Essa análise do Haltan é corretíssima. Eu corroboro com isso. Então é mais uma preocupação para nós, pessoal, o que está ocorrendo. Aqui uma possibilidade de haver um conflito, um terceiro conflito, ou seja, envolver muitos países, as potências militares. Essa possibilidade ela existe. Eu particularmente acredito que ela não é improvável, ela poderá ocorrer, mas eu não acredito que seja a médio, curto prazo, talvez a longo prazo, pessoal. Mas devemos estar atentos a isso. Nosso Messias, em Mateus 24, ele informou que tudo isso aconteceria, pessoal. Então, temos que nos preparar, nos fortalecer na nossa fé, no nosso Criador e no nosso Messias, se isso acontecer em um breve período de tempo, curto período de tempo ou médio período de tempo. Tá legal, pessoal? Esse é o assunto que eu queria compartilhar com vocês, é muito importante. Se você gostou do conteúdo, dê o like. Se não gostou, dê o dislike, não tem problema, pessoal. Peço por gentileza que compartilhe esses conteúdos. Quem não for inscrito no canal, se inscreva para que o YouTube recomende esse conteúdo para mais pessoas. Tá legal, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.